Boa tarde, esse é o quarto vídeo do Futebol Debate e eu quero falar hoje sobre um assunto que eu andei refletindo em relação ao São Paulo e ao jogador Diego Ribas. Por que eu andei pensando sobre isso? Porque o São Paulo, na verdade, acabou cometendo um equívoco ao contratar o grande jogador, o Daniel Alves, um dos maiores laterais de todos os tempos no futebol, mas que se revelou um líder inapto. Ele, em vez de agregar, ele acabou desagregando, em vez de criar um clima harmonioso que fazia parte do pacote que o São Paulo imaginou que estava comprando. Essa harmonia não durou muito tempo, por declarações polêmicas, algumas estapafúrdias, por colocar como prioridade a sua meta de títulos, ao, por exemplo, deixar o São Paulo na mão para jogar uma Olimpíada, por pura vaidade pessoal. Era uma medalha que ele queria ostentar na sua carreira. O São Paulo ficou em segundo plano, mesmo ele recebendo um salário para os padrões brasileiros estratosférico, o salário do Daniel Alves, em torno de R$1,5 milhão por mês. E se tecnicamente ele realmente entregou coisas boas no período em que lá esteve, algumas partidas ele jogou mal, quer dizer, e a impressão que a gente tem é que dentro e fora de campo não foi o líder que se esperava. Sou totalmente contrário a que se estigmatize o jogador, porque cada um é o que é, e ele é polêmico, ele tem a personalidade forte. Então o São Paulo é que talvez não tenha avaliado como esse jogador, tendo as características de personalidade que tem, tendo o desejo que tinha e tem de vitórias para o seu time, mas também pessoais, como no caso da Olimpíada, então a gente pode concluir que o São Paulo avaliou errado. E por que eu toco no nome do Diego Ribas? Porque às vezes um jogador está satisfeito, tem uma belíssima carreira num clube, como é o caso dele no Flamengo, mas por vários motivos a carreira dele meio que fica um pouco estagnada naquele time, mesmo ele tendo se doado tanto. Me parece ser o caso do Diego. Em parte pela campanha que eu julgo até um pouco perversa, um pouco covarde até, do jornalista Mauro César Pereira. Diego ficou muito com esse estigma no Flamengo do líder do Flamengo modo banana. Foi lançado sobre os ombros do Diego uma certa culpa do Flamengo não ter ganho títulos em 2016, 2017, 2018. E esse jornalista e outros esquecem que Diego não tinha Gabigol para lançar uma bola, ele tinha Henrique Dourado. Ele não tinha, ou não teve por algum tempo, um William Arão como seu companheiro de meio de campo, ou um Arrascaeta. Ele teve por muito tempo o Márcio Araújo. Ele não tinha, só depois o jogador chegou, um Everton Ribeiro. Ele não tinha um Bruno Henrique na ponta esquerda ou entrando na diagonal para fazer lançamentos. Ele tinha Gabriel. Então a verdade é que peguem no papel todos os times que o Flamengo teve na era Diego, antes do Jorge Jesus, e comparem com o Flamengo da era Jorge Jesus em diante. A diferença é abissal. Então, o Diego, na verdade, agora que ele deveria estar sendo aproveitado. O que faz o Flamengo? Traz o Andrés Pereira, que joga bem 2 ou 3 jogos, é endeusado pela torcida. Thiago Maia, que também jogou bem aqui umas 15, 20 partidas, mas em muitos jogos não foi o jogador que o Flamengo esperava que ele fosse. E o nome do Diego é sempre apontado como tira o Diego, bota o Thiago Maia.
tira o Diego, bota o Andreas Pereira, tira o Diego, bota o Vitinho. Quer dizer, como se ele fosse a última da última da última da última opção no Flamengo, o que me parece absurdamente injusto para um jogador que tem uma categoria, uma técnica, e os que o criticam não param para ver que nos últimos 100 jogos que ele esteve presente, 80, 90% dos passes ele acerta. E muitas vezes botou jogadores na cara do gol e os gols não aconteceram. Everton Ribeiro, que joga mal há 2 anos, tem uma certa paciência da torcida e do jornalismo esportivo que o Diego não tem. Então, se fosse o Diego ou o pai do Diego, que parece que é o empresário do jogador, eu pensaria assim seriamente na hipótese de procurar um grande clube onde ele tenha um fim de carreira digno de tudo que ele já fez no futebol brasileiro e mundial. Diego mereceria um Grêmio, caso escape da degola, para se tornar o grande líder de um Grêmio. Diego mereceria um São Paulo, que precisa desesperadamente de um jogador com a técnica e a capacidade de liderança positiva que ele tem. Se eu sou dirigente do São Paulo hoje, eu tentaria descobrir quanto o Diego ganha, botaria um pouco mais na mesa, ofereceria para ele a camisa 10 de titular do São Paulo, claro, consultado o técnico que vai estar presente em 2022, e daria a ele essa chance que ele merece de ser titular de um grande time no futebol brasileiro. Diego não merece encerrar sua carreira sendo o reserva do reserva do reserva. Ele não merece encerrar sua carreira vendo o Andreas Pereira, que não joga mais do que ele. Faz umas firulas, marcou 2 gols bonitos, mas fez 8 partidas ruins e ninguém fala disso. Diego não merece ser preterido por Everton Ribeiro. Eu sei que são posições diferentes, mas ele nunca foi testado naquela posição. Everton Ribeiro errando a metade dos passes, tentando dribles tolos. É um dos jogadores mais inúteis no Flamengo, no sentido de produtividade verdadeira, é o Everton Ribeiro, e ninguém percebe isso. Então, por gostar de futebol, por gostar de justiça no futebol, eu gostaria imensamente que um grande clube brasileiro que precisasse de um jogador extremamente técnico, de categoria, e um líder natural, e um líder positivo. Nem todo líder é positivo, Diego é. Diego agrega, Diego traz harmonia, força de vontade, garra. Muitos times brasileiros precisam de um Diego. Um Inter, um Grêmio, um São Paulo, talvez até um Palmeiras, não sei. Então, eu espero que ou no Flamengo ou no outro grande clube brasileiro, os próximos 2 anos, que provavelmente serão os 2 últimos anos da carreira desse grande jogador, ele tenha o final de carreira que ele merece. Boa tarde a todos.